Oi pessoal, eu me chamo Glaucia e tem um tempo já que eu tô com vontade de fazer alguns vídeos para compartilhar pensamentos, para ouvir a opinião das pessoas, porque eu acredito que dessa forma a gente aprende muito sobre a vida, a gente encontra mecanismos para resolver problemas que às vezes nem são tão problemáticos assim e a gente acaba dando um poder maior do que eles têm. E de certa forma isso acaba destruindo a nossa vida. Aí hoje, quietinha, sentada, né? Logo que eu acordei, tomando meu café, eu pensei numa conversa que eu tive com uma amiga a respeito dessa minha vontade de fazer isso. E cá estou eu, gravando um vídeo que eu nem sei se vai ser publicado, mas eu vou gravar mesmo assim e no momento oportuno, quem sabe eu não compartilho, né, com as pessoas. E qual que é a minha vontade? Falar o que eu penso? Sim, a gente gosta de falar o que pensa. Mas de repente ajudar alguém de alguma forma contando as minhas experiências. E hoje eu passei o dia todo refletindo sobre isso. Agora são 6 e pouquinho da tarde. E eu fiquei pensando numa passagem da minha vida bem difícil. E resolvi compartilhar porque talvez ajude, né, alguém de alguma forma. Quando eu engravidei, eu tinha 23 anos. 22, na verdade. Minha filha nasceu, eu tinha 23 anos. E eu não queria, em hipótese alguma, ter um filho naquele momento. Eu tinha outros planos, né? Eu queria fazer faculdade, eu queria viver minha vida. E o meu mundo caiu. Eu pensei, caramba, todos os meus planos foram por água abaixo. Bom, especificamente falando de um momento, né, em que eu tive com a minha filha, quando ela fez 2 anos e 11 meses, eu lembro como se fosse hoje, janeiro, eu tava de férias, era a primeira vez na vida que eu ia tirar férias, porque eu sempre fui autônoma, então quem trabalha por conta sabe que a gente não tem férias, não tem momento de pausa. E aquele dia, quando eu morava em outra cidade e eu fui deixar minha filha com a minha mãe e com a minha irmã na praia, porque eu ia passar as minhas férias lá. Como era uma época de muito movimento, né, o dia que eu poderia descer ia estar muito trânsito, eu vim uns 2 ou 3 dias antes, não me recordo, para que ela não pegasse aquele trânsito, aquele calor todo, ela era bem pequenininha. Deixei ela aqui e fui embora, porque eu tinha mais 2 ou 3 dias para trabalhar. E quando eu fui embora, eu fui com um sentimento, mãe sente, né? Eu fui com um sentimento de preocupação, tristeza, de que alguma coisa não estava certa. Embora eu estivesse muito tranquila, porque ela estava com a minha irmã. E a minha irmã sempre cuida dela como se fosse filha dela. Bom, eu fui. 2 dias depois eu tive que voltar, porque a minha filha passou mal. Eu vim buscá-la para levar para onde eu morava, né? Na época eu morava em Guarulhos. E eu fui levá-la para casa para poder passar nos médicos e tal. O convênio dela era de lá. Ela foi internada. Eu lembro como se fosse hoje, um dos piores dias da minha vida. Ela saiu daqui medicada, tinha ido no médico de confiança nosso, né? E ela estava bem, a princípio todos os exames estavam ok. E o médico acreditou que fosse saudade, alguma coisa assim. Criança tem dessas coisas, verdade? Mas não. Ela já estava acostumada a ficar com a minha irmã, né? Eu sei que eu voltei, foi uma sexta-feira que eu vim buscá-la. Ela passou sábado e domingo muito bem. Na segunda-feira eu fui trabalhar. Era o meu penúltimo dia antes das férias. E eu fui trabalhar, ela ficou com o pai. E eu saí de casa com o sentimento de que ela não estava bem. Embora ela estivesse em febre, alguma coisa me dizia que eu não estava bem. Bom, eu sei que no meio da tarde daquele dia, eu já tinha ligado várias vezes em casa, no meio da tarde, uma vizinha minha me ligou e falou, Glaucia, se você puder vir, vem, que ela não tá bem.
Eu saí do trabalho, cheguei em casa, fui correndo com ela pra emergência e lá ela ficou internada. Ela tava com H1N1, a minha filha foi desenganada pelos médicos nessa época. Ela passou 21 dias internada, teve 2 paradas cardíacas, ela teve várias intercorrências nesse período. Foi bem difícil e eu lembro que eu falava pra Deus a todo momento pra cuidar dela e pra fazer o melhor por ela. Eu me recordo que às vezes eu conversava com ela não saía do leito pra nada, e eu conversava com ela e eu falava: filha, se você souber que a mamãe tá aqui, né, se você estiver ouvindo a mamãe, faz alguma coisa pra mamãe saber que você tá me ouvindo, né, que você tá bem. E com um esforço assim que era sobrenatural, você via que ela estava fazendo um esforço absurdo, ela conseguia levantar a mãozinha, pegava no meu rosto e caía, ela não tinha forças para segurar a mão. Bom, a gente passou dias bem difíceis ali. E tem uma cena que ficou muito gravada na minha mente. Eu passava a maior parte do tempo segurando a mãozinha dela, enquanto ela estava deitada. Conversando, tentando brincar, tentando estimular, mesmo ela não respondendo. Às vezes ela abriu o olhinho, mexia na minha mão enquanto eu segurava a mão dela, mas ela não respondia. E eu me lembro que num desses dias eu já estava bem cansada de ficar no hospital, rotina hospitalar é bem cansativa, o emocional da gente vai embora, porque todo momento os médicos falavam que não tinham o que fazer, não sabiam mais o que fazer, a única certeza que eles tinham é que ela ia morrer. E num desses dias que ela pegou um sono profundo, depois de alguns procedimentos, eu sentei na poltrona ao lado dela para descansar um pouco, estava bem cansada aquele dia. E eu lembro que assim que eu sentei, ela abriu o olhinho e falou: mamãe. Ela nem falava, mas ela chamou, aquele dia ela chamou: mamãe. Aí eu levantei rapidinho, fui de novo ao lado da cama, segurei a mão dela, cheguei perto do rostinho dela e perguntei: o que foi, filha? A mamãe tá aqui. E ela falou assim: não senta lá não, ele tá sentado ali. Eu falei: quem tá sentado ali, filha? Aí ela disse assim: o anjinho, ele tá cuidando de mim. Aí eu olhei pra ela, olhei pra poltrona e falei: tá bom, mamãe vai ficar aqui. Ela fechou o olhinho novamente, em questão de segundos ela abriu os olhos e falou assim: pode sentar, mamãe, ele já tá segurando a minha mão. Independente da crença de cada um, da verdade de cada um, era um bebê de 2 anos e 11 meses, que não tinha suas próprias crenças, não estava de forma alguma contaminado por nenhum tipo de crença, de religiosidade. Contaminado, que eu digo, ela não tinha, por mais que o meu marido seja religioso, eu também tenho as minhas crenças, a gente sempre respeitou um ao outro e dentro de casa nós falávamos sobre Deus. Deus, era essa a única palavra que ela conhecia. Não tinha nada em relação a anjos ou qualquer outro tipo de energia, porque como nós pensamos diferentes, a gente decidiu que no momento dela, ela faria as escolhas dela. Então ela foi ensinada que existia Deus e que Deus, ele era o criador de todas as coisas, que cuidava da gente, mas nada além disso. E aos 2 anos e 11 meses, ela, no leito do hospital, chegou pra mim e disse: mamãe, o anjinho tá cuidando de mim. Isso ficou muito na minha mente, muito, porque alguns dias depois, 2 ou 3 dias depois, eu não tenho certeza, mas eu sei que alguns dias depois, a médica responsável por ela chegou, fez uma visita, o plantão trocou, eu não estava nesse momento, quem estava era o pai dela. Ele me ligou e ele falou: vem pra cá, porque o médico disse que ela não passa dessa noite. Eu cheguei na UTI da Cruz Azul, olhei os pezinhos dela no leito, eu não consegui chegar no leito.
Ela estava num leito um pouco afastada da onde o médico conversou comigo. Ele começou a falar as coisas que estavam acontecendo, que eles já tinham feito de tudo, ela estava medicada, ela estava tomando soro, sendo ofertado alimentos, enfim. Mas que eles não tinham mais o que fazer por ela. E eu lembro que eu falei pra ele assim, tá, tudo bem. E o senhor quer que eu faça o quê? O senhor me chamou aqui pra quê? Ele olhou pra mim e falou assim, vai pra casa, mãe, porque amanhã o seu dia vai ser longo. Eu olhei uma última vez no leito, saí dali, bem perturbada. Quem conhece o hospital sabe que lá tem uma capela. Eu desci, fiquei um tempo ali me acalmando e eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, ela é sua e não é minha. Eu tive muita dificuldade em aceitá-la. Então, se eu errei, se o Senhor me deu o maior presente que alguém pode receber e eu não sou digna de recebê-lo, eu vou pedir com toda a minha humildade, com todos os meus erros, que o Senhor me ouça nesse momento. Não deixe ela sofrer. Se o Senhor quiser ela de volta, então o Senhor, por favor, acaba com o sofrimento dela, leva ela embora. E eu fui pra minha casa. Eu lembro que o meu marido perguntou se eu não ia ficar, eu disse que não não tinha condições e fui embora. Aquele dia eu cheguei em casa, eu tava com uns amigos em casa, tudo um suporte, né? Eu tava bem perturbada mesmo, com muita dor de cabeça. Eu virei um vidro de dipirona no copo, eu não sei nem quanto eu coloquei ali, era uma dipirona dela ainda. Tomei aquela dipirona e fui deitar. Eu devo ter dormido uns 40 minutos. Eu acordei, passei o restante da noite acordada, eu devo ter chegado umas 2h30, 3h da manhã em casa. Acordei, tomei um banho e fui trabalhar. Porque eu não queria viver aquele dia. E aí, no trabalho, os meus amigos perguntando o que tinha acontecido e eu não queria falar sobre o assunto, até que eles ligaram, eu fiquei sabendo que ela ainda estava viva. O meu dia transcorreu, eu trabalhei o dia todo, normalmente, não liguei para o hospital, não falei com meu marido, porque eu não queria receber aquela notícia. Fui para minha casa, ele me ligou no final do dia e ele disse que ela estava no quarto. Eu já tinha pedido para vir um remédio, eu não me recordo qual, mas era um remédio que estava sendo experimentado nos Estados Unidos na época. A gente tinha feito autorização para que esse remédio viesse. Ele chegou naquele dia, né, em algum momento do dia. E ela reagiu, ela simplesmente reagiu. 2 dias depois, minha filha estava em casa. Então, eu tô contando isso para quê? Para dizer para vocês que, por mais difícil que seja a situação, por mais desesperador que seja, porque foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, foi abrir mão da minha filha. Eu tive que abrir mão dela ali naquele momento. A minha fé e a minha certeza de que Deus, Ele me escuta e Ele sempre faz o melhor para mim. Me amparou, me manteve firme, fez com que, apesar de toda a angústia que eu sentia no meu coração, eu tocasse a minha vida, naquelas horas ali que para mim foram eternas, né? Foi um dia, mas foi um dia horrível, que eu não quero nunca mais ter que passar por isso na vida. E Deus, Ele me ouviu. Porque quando eu disse, ela é sua e não é minha, eu realmente abri mão da minha filha. É claro que eu disse para Deus que eu a amava incondicionalmente e que tudo que eu passei na minha gravidez, a rejeição, o não querer ser mãe, eu tive muita dificuldade em chamar minha filha pelo nome. Até os 6 meses eu chamava ela de bebê da mamãe, porque era muito difícil, foi uma fase da minha vida muito complicada. Mas eu a amava com tudo aquilo que eu sou. E quando ela passou por essa situação,
eu entendi que sem ela eu não sou ninguém. Eu precisei passar por aquilo para entender isso. Talvez vocês possam pensar que Deus não usa ninguém, ainda mais uma criança, para fazer ninguém aprender. Pode ser que não, eu não estou colocando aqui em pauta o trabalhar de Deus como Ele trabalha. O fato é que na minha vida aconteceu assim, eu precisei passar por isso para entender o tamanho do amor que eu sentia pela minha filha. O tamanho da importância que ela tem para mim. Eu sempre digo que ela é uma criança especial, iluminada, hoje já é uma moça, mas passou por tudo aquilo de uma forma que eu precisaria de dias e dias e dias para contar para vocês, mas de uma forma linda, especial. Ela me ensinou muitas coisas, muitas, e que talvez se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria aprendido o que é ser mãe e o quanto Deus foi generoso comigo, trazendo ela para minha vida. Então, seja lá qual for o problema que vocês estejam passando, acreditem em Deus. Simplesmente se entreguem para Ele. É muito fácil a gente falar em Deus quando a gente tá bem. É muito fácil a gente dizer que confia, que acredita quando tá tudo ok. Agora, quando o cinto aperta, quando as coisas ficam difíceis, é nessa hora que está a prova da nossa fé. E eu acredito que Deus, Ele faz tudo da melhor forma possível. Eu tenho vários relatos que eu posso provar, posso comprovar do que eu tô falando, do trabalhar de Deus na minha vida. E eu sei que Ele trabalha na vida de todos nós, então acalma o seu coração, entrega nas mãos dEle, e quando a gente entrega, a gente simplesmente segue em frente, sem se preocupar, porque Ele tá cuidando de tudo. E é só dessa forma, só quando a gente realmente se entrega, é que Ele consegue fazer o milagre, aí que o milagre acontece. Poderia ter sido diferente, minha filha podia ter partido, sim, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele sabe o momento de tudo. Graças a Deus, Ele permitiu que ela continuasse comigo. Ela vai fazer 21 anos e tá aqui linda, maravilhosa, mas eu não sei qual é o propósito dele na minha vida, pelo que eu vou passar daqui por diante. O que eu sei, o que eu tenho toda a certeza do mundo, absoluta, é que Ele nunca, jamais vai deixar que eu caminhe sozinho. Ele nunca, jamais vai faltar. Ele vai estar sempre segurando a minha mão. Então acreditem. Simplesmente acredite. Eu peço a Deus que abençoe cada um de vocês, assim como Ele tem abençoado os meus dias poderosamente. Eu peço a Deus que cada um de nós, no dia a dia, sabe, no nosso dia a dia, que a gente consiga chegar para Ele e simplesmente falar assim: Senhor, perdoe os meus erros, me ajude, segure na minha mão, eu confio em Ti. E dessa forma eu sei que tudo vai ficar bem. É isso. Se eu vou continuar gravando vídeos, eu não sei. Eu sei que eu tenho muita vontade de compartilhar várias coisas que eu penso, várias coisas que eu vivi, porque talvez ajude alguém. Assim como muitas coisas que chegam a mim me ajudam demais. Me dão forças, me dão coragem e me fazem prosseguir. Que Deus abençoe a todos nós.